Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas propriedades funcionais, tá bom? E é ela que nós vamos estar estudando agora. São aquelas que são comuns a um grupo de matéria. Tá legal? Então, isso aqui para a gente é mais uma teoriazinha, só para dar rumo onde a gente vai chegar. Então, bora lá. Então, a função é de um conjunto, olha lá, de um grupo de substâncias que contenha propriedades semelhantes. Tá bom? Então, bora lá, então. Para a gente entender direitinho isso aqui, a gente vai ter que estudar uma coisa. Nós vamos ter que memorizar. O pessoal da manhã já sabe isso aí. Totanov, o que é número de oxidação? Vivian? É o NOx? É o NOx. Mas o que é o NOx? O Eric, seria a quantidade que um elemento ele pode ganhar ou perder elétrons? Justamente. Então, são as possibilidades de ligação que um elemento tem. Então, olha para cá todo mundo fazendo favor que eu vou explicar isso aqui. O pessoal aí da manhã vai me ajudar. Então, olha só. Os principais números de oxidação que eu tenho, por exemplo, para a coluna 1A é 1+. Coluna 2A, 2+. Coluna 3A, 3+. Coluna 4A, já começa a mudar um pouquinho. 2+ e 4+. Vou te mostrar daqui a pouquinho o porquê disso aí. Coluna 5A, 3+ e 5+. 6A, 4+, 6+ e 2 negativo. Que um determinado tipo de ácido é que utiliza aquilo ali. 7A, 1+, 3+, 5+, 7+ e 1-. Olha lá, da coluna A fica fácil. Porque, ó, esses 3 primeiros é o próprio número da coluna. O outro é o número da coluna e tiro 2. Vamos entender daqui a pouquinho o porquê disso aí. Se eu vou lá para os metais de transição, por exemplo, eu quero estudar o ferro, o cobalto e o níquel. Esses 3 têm NOx 2+ e 3+. Se nós formos para a prata, ela vale 1+. A platina, o PT, vale 2+ e 4+. O ouro vale 1+ e 3+. O cromo vale 3+ e 6+. O zinco vale 2+. Cobre e mercúrio 1+ e 2+. Manganês 2+, 4+, 6+ e 7+. Se tiver mais algum aqui, se eu for lembrando, platina, cromo, eu vou colocando aí para vocês. Senhores e senhoritas, então verifiquem aqui. Por exemplo, vamos pegar 7A e o ferro, por exemplo.
Se nós fizermos aqui, o Vivian, olha para cá, por favor. Se eu pego o Fe, tem número atômico 26. Então, ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, nota aqui. Vamos separar aqui um pouquinho. Aqui também. Então, se você notar, a gente tem a seguinte divisão dele aqui por camada. 2, 8, 14 e 2. Então, olha só. Maria Fernanda, qual que é o primeiro elétron que você tira? Da quarta camada ou da terceira? Júnior, o que vocês acham? Quarta camada. Quarta camada? Por quê? Figueiró, por que você acha que eu vou tirar da quarta camada, Luísa? Alguém me ajuda aí? Que ele seria o mais energético, Eric? O mais energético está na terceira, é o 3D, ele é o mais externo. Porque precisa de menos energia para retirar ele. Boa, Júlia, na última camada. isso mesmo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que me mandaram uma mensagem aqui. Justamente, Totanoff, ele está mais externamente. Então, olha aqui, gente, todo mundo vindo para cá para a opinião aqui de Júlia e de Lucas. O seguinte, se ele está mais distante, a força de atração do núcleo sobre esses elétrons é menor. Então, fica mais fácil de eu tirar primeiro aqui do mais externo. Então, primeiro eu vou tirar esses dois elétrons aqui. Então, o primeiro a sair são esses dois. Ficou claro para todo mundo isso? Marcão, viu isso, filho? Vi, Eric. Tá de boas, filho? Então, aí depois, o que mais me interessa agora é esse aqui. Ó. Subnível D. Vou desenhar ele aqui. Vou colocar aqui o seguinte. Então, eu vou ter que colocar aqui 3D6. Então, vamos distribuir o 3D6 aqui. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, gente, nota. Esse aqui, Vivian, ele está energeticamente estável? O que vocês acham, povo? Maria Fernanda, o que você acha? Esse maluco aqui está energeticamente estável? Não, o povo está brigando comigo hoje. Anne, Luísa, socorre aí. Senhores e Eu acho que senhoritas, não, Eric. se eu fizer isso aqui, ó, vocês concordam que a minha estabilidade é maior? Porque eu tenho todos os subníveis agora com quantidade muito parecida de energia. Então, o ferro, além de perder esses dois aqui e passar a ter o NOx 2+, o ferro pode perder aqueles dois ali, 2+. Mas o ferro também pode fazer o quê? Pode perder
aquele outro ali do D e passar a ser 3+. Então, gente, para eu não precisar ficar desenhando isso aqui o tempo todo, tem-se essa tabelinha para vocês. Tá? Agora, notem um exemplo que eu vou fazer aqui com vocês. Ó, esse aqui vai estar aqui. Ó. A minha fórmula é HClO4. Se eu tenho HClO4, a minha fórmula é a seguinte. HOCl. Aí eu vou colocar aqui os outros Os. O. O. E ó. Então, tá ele ali. Aí agora a gente vai trabalhar com os elétrons. O oxigênio tem 1, o hidrogênio tem 1, o oxigênio tem 6 elétrons. Então, vamos colocar aqui os 6 do oxigênio. Agora, o cloro, ele vai ter 7. 1, 2, 3. Está lá na 7A. Então, primeira ligação que eu vou fazer aqui, gente, é a ligação hidrogênio-oxigênio. Logo depois, oxigênio central. Se você pega o central agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já fechou. O central não pode mais fazer ligação. Mas, vamos analisar agora a mudança do elétron ou não. Então, eu tenho aqui a tabelinha periódica. Crescimento de eletronegatividade. Assim. Ah, não, é que pelo amor de Deus. Não. Então, agora, vamos lá. Está aqui nossa tabela. Crescimento de eletronegatividade. Vai crescer assim, ó. Desse jeito. E desse. Então, na nossa tabela, eu tenho aqui o oxigênio. E tenho aqui o cloro. Então, gente, nota, aqui do lado eu tenho gás nobre. O gás nobre não entra. Então, o oxigênio é mais eletronegativo do que o cloro. Então, o que vai ocorrer é que esse elétron, ele deslocaliza, ele aproxima do oxigênio. Então, esse elétron vem para cá. Ó. Se esse elétron veio para esse lado, eu formei aqui um polo negativo. E aqui eu vou formar um polo positivo. Agora, notem. Esse aqui não pode mais compartilhar, mas você tem esse aqui precisando. Então, eu vou emparelhar. Ligação coordenada. Quando isso ocorre,
Esses 2 elétrons vão aproximar de cá. Então, aqui eu vou formar mais 2 polos positivos. Um para cada elétron. E aí eu vou fazer a mesma coisa para todos. Aqui, mais 2 positivos. Polo positivo. Polo positivo. A mesma coisa na coordenada de cá. Então, quantos polos positivos eu acabei tendo? Vocês concordam comigo que eu acabei tendo 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com o de cá. Então, a carga desse cloro aqui é 7 mais. Por isso que ele tem esse NOx. Se a minha fórmula agora é o HClO3. Se é o HClO3, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um desses oxigênios aqui, ó. Então, se eu tiro um desses oxigênios, eu vou tirar 2 polos. Então, eu tenho 2, 4, mais um aqui, 5. 5 mais. Se eu tiro esse outro oxigênio de cá, ó, eu tiro esses 2 polos. Aí ele passa a ser o quê? 2, 3. 3 mais. Olha o NOx dele aqui. Se sair esse oxigênio, fica um só, o HClO, o hipocloroso, eu tenho quem? Essas carguinhas aqui somem. E vai ficar para a gente somente quem? A carga de cá. Então, fica 1 mais. E 1 menos é quando eu tenho o hidrácido. Então, gente, para eu não precisar abrir essas estruturas todas, turma, tem essa tabelinha aí que vocês vão guardar ela para mim agora. Tá? Então, eu vou precisar demais, mas muito, que vocês façam a memorização dessa tabelinha. Tá bom? Então, bora lá. Aí, a gente vai agora para uma função chamada óxidos. Eu gosto de inverter a função óxido, porque a partir dela eu vou ter quem? Os ácidos e as bases. Os óxidos são compostos binários, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, se ele é binário, ele é formado por 2 coisinhas. Tá? Então, a fórmula geral dos óxidos, a fórmula geral, ela é igual a no caso, vou chamar o elemento de X+, né? Então, vai ficar E2OX, que seria a inversão desses números de oxidação. Então, aqui eu vou escrever aqui do lado, só para você ver que isso aqui tinha que estar assim, ó. Mas como eu não sei deixar sobrescrito e subscrito, então, E2OX. Tá legal? Então, aqui nesse caso, o que a gente passou a ter? Então, aqui está para a gente a fórmula do óxido. E aí, gente, o primeiro óxido que eu vou estar vendo com vocês serão os óxidos básicos ou iônicos. Os óxidos básicos ou iônicos são aqueles onde um elemento muito eletropositivo, óxidos básicos ou iônicos, um metal se liga ao oxigênio, exceto 3. Qual é essa exceção? Então, pensa só um minutinho, gente. Deixa eu só pegar um pouquinho de água ali. Já volto, rapidinho.
exceto quem? Exceto o manganês, o vanádio e o cromo. Esses 4, apesar de serem metais, gente, eles vão formar os óxidos ácidos. Tá? Eles não formarão óxidos básicos. Tanto que, para a gente ter o permanganato, ó, o NN, eu vou formar o ácido permangânico e tiro os hidrogênios. Tá? Então, nesse caso nosso aqui, nós tivemos o quê? Esses 3 são exceções. Guardem isso, que é extremamente importante para a gente. Tá? Senhores e senhoritas, então agora nós vamos para os óxidos ácidos ou anidridos. É quando um ametal se liga ao oxigênio. E o manganês, o vanádio e o cromo. Eles foram exceto em cima, é porque eles vão estar sendo formadores dos anidridos. Tá? Depois, a gente vai para os peróxidos. Então, são compostos duplos, onde o oxigênio com NOx igual a 1- se liga a elementos das colunas 1A e 2A. Tá ok? Então, eu vou ter esses aí para a gente detalhar muito com vocês agora. Então, aqui, óxidos básicos ou iônicos, óxidos ácidos ou anidridos, peróxidos. Tem mais outros tipos de óxidos. Por exemplo, temos aqui os superóxidos, os óxidos neutros, os óxidos anfóteros. Esse eu vou falar com vocês aqui, vocês vão entender direitinho. Então, primeiro passo nosso, óxidos básicos. Óxidos básicos ou anidridos. Ou anidridos. Ou mentira só. Ou iônicos. Iônicos. Então, no caso aqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte. Nomenclatura. Vamos dar nome para isso. A nomenclatura. Nós vamos escrever o seguinte. Metal com um NOx. Metal com um NOx. Depois eu tenho o NOx variável. Então, quando eu tenho metal com NOx, nós vamos escrever óxido de... E depois você põe o nome do elemento. Tá? Então, metal com NOx, óxido de, põe o nome do elemento. Tá bom? Depois, então vamos dar exemplo aqui. Então, vamos pegar o Na. O Na está lá na coluna 1A. Então, ele tem NOx 1+. O oxigênio, para óxidos básicos e ácidos, o oxigênio tem NOx 2-. Então, por essa fórmula geral aqui para a gente, nós vamos ter a seguinte fórmula. Olha aqui. Na 1+, oxigênio 2-. Se eu inverto os números de oxidação,
eu passaria a ter aqui Na2O. Olha aqui. O X é o NOx do metal. Então, quem veio para cá, esse cara. Então, aqui a gente tem o óxido de sódio. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Até então não, Eric. Pode falar. Alguém me chamou? Não, tá de boa. Então, beleza. Maria Fernanda, aproveita que o microfone está aberto aí. Qual o NOx do alumínio? Está lá na 3A. 3+. Isso, 3+. Oxigênio, 2 menos. Inverte para mim, por favor. Al3. AL3+, Não, Al2. O2-. Na hora de inverter. Al2, O3. Isso, filha boa, Maria Fernanda. Al2O3. Então, se eu tenho um Al2O3, eu tenho o óxido de alumínio. Alumínio. O nome antigo desse cara era trióxido de di ou bialumínio, também conhecido como bauxita. A bauxita ou minério de alumínio é esse cara aí que é o principal componente. Dúvida, gente, quando eu tenho metal com o NOx, vocês entenderam o que é isso, possuir apenas o NOx? Alguém tem dificuldade? Giovanas? Posso seguir? Pode. Então, bora lá. Agora, a gente vai para peróxidos, para óxidos básicos com 2 NOx. Então, continuando aqui. Óxidos básicos. Agora nós vamos ter metal com... Hoje está difícil batendo aqui em casa, viu? Com 2 NOx. Então, por exemplo, o cobalto. O cobalto ele pode ter 2+ ou 3+. Então, se eu uso cobalto 2+, oxigênio 2-. Primeira coisa, dá para a gente simplificar? Vocês concordam comigo que eu posso simplificar 2+ com 2-? Então, isso aqui ficaria CO2O2, simplificando aqueles dois, COzinho O. Então, esse cara é o óxido. Óxido de cobalto. Aí eu vou colocar entre parênteses o NOx em romano. Óxido de cobalto 2. Então, esse primeiro nome é um nome oficial. Oficial ou IUPAC, que é o órgão máximo da química. Tá bom?